Olá, eu sou Aline Gauer, delegada representante do Conselho Regional de Contabilidade da cidade de Venâncio Aires e também coordenadora da Comissão de Estudos do CRCRS Mulher. Estamos em pleno vapor no período de entrega das declarações de imposto de renda. Esse prazo que se iniciou no dia 15 de março e que vai até o dia 31 de maio. Para sanar algumas dúvidas e poder compartilhar de conteúdos com vocês e com os contribuintes, estamos repassando algumas informações que são de suma importância para que o nosso trabalho seja cada vez mais de qualidade e que possamos ter informações concretas aos nossos clientes. Iniciamos falando da documentação que se faz necessária para que possamos fazer as declarações de imposto de renda com veracidade e com o compromisso que nos é dado. Por exemplo, se faz necessário que o contribuinte traga até o contador a cópia da sua última declaração de imposto de renda ou através de arquivo. Se, claro, já é um cliente do qual nós estamos habituados a realizar essa declaração, o contador já possui a mesma, não sendo necessário, então, a entrega. Também é muito importante que tenhamos informações referentes aos rendimentos tributáveis recebidos por este contribuinte, como, por exemplo, informes de rendimentos referente a salários, referente a pensões recebidas, seja de INSS, seja de alguma previdência privada, informações referente a aluguéis recebidos, a aposentadorias. Bom, aonde essas informações são coletadas? Se você é um trabalhador seletista, que possui uma carteira assinada, ou que trabalha em algum vínculo público, algum servidor municipal, estadual ou federal, este informe de rendimentos ele é obtido diretamente na sua fonte pagadora, ou seja, no seu empregador. Se você é um pensionista ou aposentado, essa informação, este documento, ele é obtido através do site da Previdência Social, diretamente no meu INSS, através de acesso do benefício do seu INSS. Também, em casos de aluguéis, esses valores podem ser reportados ao recebedor através de informes de rendimentos enviados pelas imobiliárias, ou mesmo se é você que faz esse controle através do seu levantamento e controle anual. Além disso, é muito importante também que tenhamos declarações de outras fontes recebidas no ano de 2022. E o que seriam essas outras fontes recebidas? Podem ser, inclusive, fontes esporádicas, como, por exemplo, valores recebidos de alguma herança, alguma indenização judicial, valores referentes, inclusive, a prêmios de loterias. Recebeu algum prêmio, algum benefício em relação a jogos, a loterias federais, estaduais, estas sim precisam ser declaradas, mesmo que consideradas como rendas isentas. Também é muito importante que o contribuinte traga até seu contador os informes de rendimentos financeiros referente a bancos. São estes que darão as informações necessárias de saldos em suas contas, poupança, corrente ou aplicações obtidas no dia 31 de dezembro de 2022. Importante lembrar que não serve o extrato bancário com data de 31 de 12 de 2022, e sim o informe de rendimentos do qual o banco fez a informação ao governo federal e que com este teremos as informações corretas e compiladas referente a rendimentos recebíveis no ano de 2022. Também é muito importante que tenhamos documentações informando valores que foram adquiridos através de empréstimos, sejam esses empréstimos bancários, empréstimos de financeiras ou até mesmo empréstimos conseguidos através de pessoas físicas. Sim, as dívidas relacionadas a bancos, pessoas físicas e financeiras precisam ser declaradas na sua declaração de imposto de renda. Também
é importante informarmos que se faz necessário para aqueles contribuintes que fazem investimentos em bolsas de valores, os extratos das corretoras. Por exemplo, precisamos a posição em 31/12/2022 do número de ações de cada ticker, o preço médio e o valor total dos quais representam em 31/12/2022. Também, muito importante, que tenhamos as informações de ações vendidas e os ganhos, os rendimentos, bem como os dividendos e juros sobre essas ações negociadas em bolsa. Contador, contadora, como eu faço para obter as informações corretas para lançar na minha declaração de imposto de renda? Então, é muito importante que a posição de ações no dia 31 de dezembro de 2022 sejam lançadas lá na opção de bens e direitos. E aonde eu consigo essa informação? Se a sua corretora não possui essas informações voltadas para 31 de dezembro de 2022, você pode acessar o canal do investidor, chamado SEI, e lá obter esse extrato de posição de 31/12/2022. Lá irá constar cada ticker, cada número de ações, as quantidades que você fechou em 31 de dezembro de 2022, qual o preço médio das negociações neste período e, finalmente, o saldo em reais que você possui investido neste ticker. Também é muito importante que você emita, também no site do SEI, o resultado de rendimentos, sejam dividendos e sejam juros de capital próprio que você obteve no decorrer do ano, 31/12/2022, referente à negociação ou os rendimentos dessas ações. Também essas informações estão contidas lá no SEI, que é uma plataforma, é um acesso que você, como investidor de ações da Bolsa de Valores e Investimentos, pode acessar, independente do tipo de operadora que você faz, que você tem convênio ou tipo de ação, ela centraliza todas as informações dos investidores. Então, é muito importante que você faça o seu cadastro e emita por lá as informações necessárias. As pessoas falam muito do acesso da B3. O que é a B3? Na verdade, nada mais é do que a junção das nossas principais bolsas de valores do Brasil, que incluiu a Bovespa, entre outras mais importantes, e que se unificaram tendo a sigla B3. Então, fica uma dica importante para você lembrar de levar essa documentação para o seu contador. Para os profissionais liberais, e aí estamos falando de médicos, dentistas, corretores de imóveis, alguns casos de advogados, estes precisam apresentar o livro caixa e, inclusive, a DARF de pagamento mensal sobre os rendimentos recebíveis. Aí, nós entramos num item muito importante, do qual é necessário, sim, que os profissionais liberais façam mensalmente o livro caixa, seja ele na forma já de livro Caixa Web, através do Carnê Leão, e já faça o recolhimento dessa DARF sobre os rendimentos recebidos. Também é importante que o contribuinte traga os comprovantes realizados com despesas médicas, despesas em hospitais, laboratórios, exames, tudo que foi realizado dentro do âmbito de saúde. Esses comprovantes servem desde que possuam CNPJ e o CPF, estejam relacionados com o contribuinte e seus dependentes, servem para que possamos fazer a dedução do valor do imposto a pagar, se este estiver declarando no modo completo. Também é importante que, em caso de despesas com educação, estas possam ser declaradas também como uma forma de dedução do imposto. Quando estamos em algum caso de declaração em conjunto, seja de esposa, esposo, companheiros, filhos ou outros dependentes, se faz necessário que toda essa documentação apresentada anteriormente também seja entregue no correspondente CPF do seu dependente.
Vamos falar da declaração pré-preenchida. A declaração pré-preenchida é uma declaração que vem da base de dados da Receita Federal e que contém informações ligadas ao CPF do contribuinte. Essas informações foram abastecidas no sistema da Receita Federal através das fontes pagadoras, como, por exemplo, bancos, o seu empreendedor, o seu INSS, aluguéis dos quais você recebeu. Então, todas as pessoas ou todas as empresas da qual fazem pagamentos a você ou que você possui algum tipo de vinculação, fazem informações, prestam informações à Receita Federal e que, com isso, estas já estão ligadas ao seu CPF e podem estar vinculadas, então, à declaração pré-preenchida. É importante frisar que somente tem acesso à declaração pré-preenchida aquele contribuinte que tem acesso ao gov.br na modalidade de selo ouro ou prata. Também já é possível que o contribuinte possa fornecer ao contador uma procuração eletrônica para que este tenha acesso à sua declaração pré-preenchida ou através de uma autorização. Autorização essa que vem sendo já uma novidade para 2023, do qual cada CPF pode receber até 5 autorizações de acesso, tendo nesta um prazo máximo de 6 meses de validade. A declaração pré-preenchida, ela vem então com o intuito de que cada vez mais as informações estejam corretas e que, com isso, consequentemente, hajam menos CPFs em malha fiscal. Como você pode proceder à sua declaração de imposto de renda através da pré-preenchida? Você deve acessar o sistema, o programa da Receita Federal, ou até mesmo através do aplicativo do Meu Imposto de Renda ou no site da Receita Federal via ECAC, abrir a sua declaração pré-preenchida e fazer a avaliação dos dados informados. É muito importante que você tenha consciência de que possa haver necessidade de se fazer exclusões ou inclusões de informações que ali não constam. Então, vejam, não é somente aquelas informações que estão lá que são de cunho importante. Devem ser observados, sim, que podem haver necessidade de se fazer ajustes e alterações. Também devemos falar um pouco de várias dúvidas que ocorrem em relação à declaração do imposto de renda para atividade rural. Quem está obrigado a declarar um imposto de renda e que tenha hoje uma renda rural? Então, uma coisa tem que ser deixada bem claro. Somente é considerado como um produtor rural aquele que possui o bloco de produtor e que efetivamente faz emissão de nota rural, de nota, seja ela manual ou através de uma nota eletrônica. Para saber se você está obrigado a declarar o imposto de renda referente à sua produção rural, o limite deve ser superior a R$ 148.798,50, ou seja, emitiu notas de produtor no ano de 2022 acima de R$ 142.798,50, sim, você está obrigado a declarar imposto de renda. Também se faz necessária a declaração de imposto de renda se você irá fazer o uso da compensação de prejuízo do ano anterior. Por exemplo, se no ano de 2021 você teve um fechamento em prejuízo e quer se absorver desse prejuízo com o lucro deste ano, então você precisa fazer a declaração de imposto de renda. Importante um cuidado, que para se absorver dessa compensação, você deve sim ter o lançamento em livro caixa. Então, para poder usar o controle do prejuízo, você deve aplicar ou deve comprovar através do seu livro caixa rural. Também é importante dizer que, se você é um produtor rural, mesmo que não tenha emitido notas no ano de 2022 ou que não tenha ultrapassado o limite
porém possui bens acima de R$300 mil, ou está fazendo investimentos na Bolsa de Valores, onde tenha ganhos acima de R$40 mil, ou, em algum desses casos, tenha que ter pago imposto de renda sobre bolsa, você também está obrigado, mesmo que não tenha usufruído da sua atividade rural. Passamos também a responder algumas dúvidas, alguns questionamentos que o Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul vem recebendo em torno da atividade rural. Não somente o Conselho Regional de Contabilidade, mas também nós, contadores, estamos vendo algumas situações e alguns casos que vamos recebendo em relação a essa atividade. Por exemplo, um contribuinte que possui um bloco de produtor, por ter uma cedência, não é produtor, correto? Ele possui um bloco, porém ele cede sua área, automaticamente ele não é produtor, porque ele não faz a emissão do bloco. Ele faz transações de compra e venda de grãos através do bloco. Qual o tratamento das receitas de compra e venda que deverão ser lançadas na parte rural? Então, aqui nós temos uma situação bem diferente de um produtor rural. É uma pessoa que, ao invés de ser um produtor, aquele que planta, cultiva, colhe e vende, ele é uma pessoa que faz a negociação, ele faz a transação da venda de grãos. Como funciona nesse caso? Como eu vou declarar essas transações? Então, essa transação ela não é considerada como uma atividade rural. Portanto, ela não pode ser lançada nas receitas de atividade rural. E sim, deve ser feito mensalmente através do lançamento do Carnê-Leão. Então, essa pessoa, se ela faz essas transações para outros produtores, para outras pessoas físicas, ela deve lançar esse rendimento como rendimento recebível de pessoa física. E se ultrapassou em cada mês o limite do imposto de renda, este já deveria ter feito o recolhimento também da DARF no Carnê-Leão, que é o código 0190. Outra dúvida que a gente recebe é referente ao contrato de arrendamento, no qual o valor é variável de acordo com o quilo-boi. Pode-se considerar que o arrendador assume o risco e declarar esse recebimento de arrendamento na declaração de atividade rural? Então, veja, estamos lidando com uma situação onde uma pessoa tem um contrato de arrendamento, ele recebe valores variáveis de acordo com a negociação. Vemos aqui que ele faz a venda de animais, né? São bovinos, e que esse acordo é através de quilo. Qual é a dúvida que existe? Se existe um risco, mesmo ele sendo arrendatário nesse segmento. Então, o que acontece? Existe sim um risco, mas de forma parcial. Tudo depende de como foi feito o contrato de arrendamento. Essas declarações, esses valores, sim, precisam ser declarados lá na parte de atividade rural, porém, em relação ao risco, tem que ser cuidado se, neste caso, está especificado no contrato de arrendamento. Então, não podemos dizer que não existe o risco, mas sim, não podemos dizer também que existe um risco total. Existe, então, o risco parcial, né? E, como já citado, o contrato de arrendamento é onde vai fazer todos os ajustes dessa negociação. Espero que todos tenham gostado das informações, que tenham conseguido aprender um pouco mais, porque cada dia a gente vai compartilhando e quanto mais se compartilha conhecimento, mais a gente aprende. E fica aí para vocês usufruírem de todos os episódios que nós estaremos passando para vocês sobre a declaração de imposto de renda. Um abraço.